Estou gravando a partir de agora. Só deixa eu colocar aqui o nosso slide. Eu fiz um desenho aqui que eu acho que... Nossa, eu acho que vai facilitar bastante. Espera aí. Bom, gente, deixa eu... Bom, gente, vamos lá. Só uma breve revisão. Então, a gente falou um pouquinho a respeito de uma perspectiva cristã da história, tá? Esses 5 pontos aqui, como cristãos, nós devemos olhar para a história. Depois, nós falamos sobre os 2 aspectos do reino de Deus, o aspecto presente e o aspecto futuro. Então, o rei que já reina espiritualmente, ele vai reinar também fisicamente. Tá? Nós teremos um reino físico em novos céus e nova terra. Nós falamos sobre a expectativa da segunda vinda de Jesus, textos que falam que vai ser logo, textos que falam que vai demorar e textos que finalmente falam que ninguém sabe. Tá? Nós vimos isso. E aí nós vimos também os sinais da segunda vinda de Jesus. Tá? Então nós conversamos que os sinais, eles estão presentes em todo o período chamado de os últimos dias e eles vão aumentando em intensidade em proporção de tempos em tempos, até que seja chegado o último dia. Nós vimos sinais que apontam para a graça divina, que proclamação do evangelho é o principal deles. Nós vimos sinais que apontam para o juízo divino, guerras, terremotos, epidemias, fome. Tá? E esses aqui vão ser bem importantes para o nosso tema de hoje. Sinais que apontam para o juízo divino. E nós vimos sinais que indicam oposição a Deus. Então, os falsos profetas, os anticristos, a apostasia, a grande tribulação. Mas nós vimos também que logo antes do retorno de Jesus, existirá o falso profeta, o anticristo, a apostasia e a grande tribulação. Tá? São coisas bem definidas aí. E aí eu fiz um desenho para vocês, eu espero que vocês gostem. Bom, nós sabemos que Cristo já veio, Cristo já viveu entre nós, Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou e Cristo já foi assunto aos céus, já foi erguido aos céus, ele já retornou e está à destra de Deus Pai. E nós sabemos que lá no final de tudo, o que nos aguarda são novos céus e nova terra. Tá? É um estado definitivo, a gente ainda vai falar sobre ele, tá? Mas é o nosso estado definitivo, novos céus e nova terra. É a eternidade com Deus. Tá? Às vezes a gente fala, a gente vai viver para sempre no céu. Tá? É disso aqui que a gente está falando, novos céus e nova terra. É como a Bíblia chama esse estado final. Então, nós sabemos que Cristo já veio e nós sabemos que o estado final e definitivo é esse aqui, certo? O que nós já sabemos também? Que antes do novo céu e da nova terra, nós vamos ter um período de grande tribulação. Tá? E esse período vai ser marcado pela presença do falso profeta, do anticristo, e vai ser marcado por uma grande apostasia, um grande abandono da fé. Tá? Nós já falamos sobre isso, até aqui eu creio que está tudo bem, certo? Isso vai acontecer antes do fim. Beleza. E aí, enquanto o falso profeta não chega, o anticristo não aparece, enquanto não é essa apostasia em larga escala por causa do falso profeta e do anticristo, nós vivemos nós vivemos num período em que existem os sinais, como a gente falou. Então, os sinais de graça, os sinais de juízo e os sinais de oposição. Vocês lembram qual que é o nome desse período aqui que a gente vive? Espera aí, agora eu quero escutar também. Deixa eu liberar vocês aqui. Pronto, liberei. Vocês lembram qual que é o nome desse período aqui? Pode falar. Oi? Repete a pergunta, Eder.
tem aqui novo céu e nova terra, tem a vinda de Cristo, e tem esse período chamado de a grande tribulação. A gente já chegou nele? Não. O que que falta para a gente chegar nele? Ah, beleza. A gente já chegou na grande tribulação? Quando que a gente vai saber que a gente está lá? Ok, exatamente. Então, Paulo, ele vai dizer que quando o abominável da desolação se manifestar, tá, vai haver uma grande tribulação. Daniel fala sobre ele, Jesus fala sobre ele, depois João fala sobre ele e chama de a besta do mar. Ele ainda não apareceu, a gente ainda não vive esse período aqui. Se a gente não vive aqui, a gente vive onde? Depois ou antes? Antes. E como que é o nome desse período aqui que a gente vive? Que é entre a primeira vinda de Cristo e a grande tribulação. Como que é o nome desse período? Oi? O Natan está falando aqui, últimos dias. Exatamente, os últimos dias. Então, cadê o nome? Aqui, ó, os últimos dias. Então, nós estamos por aqui, certo? E aí nós temos sinais. Coronavírus é um sinal de juízo, tá? Perseguição da igreja é um sinal de oposição. Falsos profetas são sinais de oposição ao verdadeiro evangelho. Guerras são sinais de juízo, certo? A proclamação do evangelho... Oi? Gafanhoto. Gafanhoto. Sinal de juízo. Tá? Agora, é já o finzinho? Ainda não. Tá? Pelo menos é o que a Bíblia nos dá a entender, a gente vem estudando isso. Então, a gente está por aqui. Aí fica um vácuo ali, tá vendo onde está o ponto de interrogação? Que a gente ainda não viu, tá? Então, a gente já viu todo esse resto aqui. A gente ainda não viu o que vai acontecer entre a grande tribulação e o nosso estado final. E aí eu pergunto para vocês, o que que vocês acham que vai acontecer aqui? Que está faltando a gente falar. Do que a gente ainda não falou? Aí é a hora do juízo. Ok, juízo final é uma das coisas que a gente ainda não falou, tá? Vai estar aqui. O que mais? O que está faltando aí? Viu? Vocês não estão sentindo falta de ninguém importante nesse período aqui? Quem que está faltando aqui? Calma aí, deixa a gente pensar. A gente vive cantando, ó. A terra vai um dia contemplar. A volta de Jesus. Aê! É isso aí, gente. Tem que acontecer antes do novo céu e da nova terra, antes do juízo, ainda tem a volta de Jesus. Que trilha é essa? Peraí. Não sei. Beleza. E aí, vamos lá, gente. Então, tá faltando aqui, tá? E aí, a gente... Peraí. Tá muito ruim aqui pra mim, Lorena. Peraí. Deixa eu ver rapidinho uma coisa. O som tá ruim. Sim, mas é por conta de um eco que deu agora. Eu vou fechar o microfone de vocês de novo, daqui a pouco eu abro. Pronto, fechei o microfone de vocês, deve melhorar meu som. Melhorou? Beleza. Então vamos voltar lá. Voltamos aqui. Então tá bom. Ó, uma baita de uma seta aqui, ó. O que que tá faltando
nesse gap aqui. Vocês falaram de duas coisas e vocês acertaram, tá? Mas uma delas eu tive que dar muita dica, então não valeu. O último dia e o juízo final, sendo que esse último dia, tá? A gente está falando aqui, ó, nós estamos nos últimos dias. Vai chegar a hora do último dia, depois da grande tribulação. E ele é marcado pelo retorno de Jesus. Tá? Eu fiz um desenhinho ali para tentar facilitar. Beleza? Então, gente, esse desenho aqui é um resuminho da ordem dos eventos. Lembra que a Bíblia não foi escrita para a gente adivinhar quando essas coisas vão acontecer. Tá? Então, a gente não coloca data, mas a Bíblia nos mostra alguma ordem. Por exemplo, a grande tribulação ela vai começar com a manifestação do homem da iniquidade, do anticristo. A gente sabe disso. E o que vai destruir o anticristo é a vinda de Jesus Cristo, certo? A segunda vinda de Jesus Cristo. E a vinda de Jesus Cristo vai inaugurar uma série de eventos que a Bíblia diz. E ela chama esse dia da vinda de Jesus Cristo de o último dia, o dia do Senhor, tá? O dia, simplesmente, às vezes você olha isso na Bíblia. E aí, o que vem depois do último dia? O juízo final, certo? E aí a gente vai falar sobre o que inaugura aqui o juízo final, quando a gente for falar dele. E aí, novos céus e nova terra, beleza? Então, depois eu passo esse desenho aqui para vocês, mas eu creio que ele dá um resuminho bem interessante da ordem dos eventos. E aí eu queria responder essa pergunta aqui no tempo que a gente tem a restante. A gente falou sobre sinais de juízo e a gente falou que ainda falta juízo final. E eu falei para vocês que a segunda vinda de Jesus, o último dia, ele vai ser marcado por grandes eventos. Tá? Deus vai começar a derramar o que a Bíblia chama de flagelos, tá? Sobre a terra. E aí uma pergunta que fica é, beleza, mas os cristãos, eles vão receber o juízo, o castigo divino? Aqueles que já são cristãos, eles vão passar pelo juízo divino, eles recebem o castigo divino? E essa pergunta ela é muito capciosa. Por quê? Pensa bem, às vezes a gente está andando, dá uma dedada na ponta da mesa, lá no pé da mesa, e a gente olha e fala, poxa vida, acho que Deus está me castigando, não é possível. Né? Foi aquela mentira que eu contei e agora Deus está me castigando aqui com o meu dedão no pé da mesa. Será que a gente está certo em fazer essa relação, tá, entre as nossas escolhas, os nossos atos e o castigo divino, o juízo divino? E aí eu queria começar, pelo menos, esse assunto com vocês, vamos ver até onde a gente consegue chegar. Eu vou ler alguns desses textos, tá, porque são muitos, e só para vocês terem uma ideia, tá? Mas os textos eles vão falar todos do mesmo assunto. Vocês podem ver que tem texto do Antigo Testamento, do Novo, e podia ter pegado até mais. Tá? Eu vou abrir em Deuteronômio 8:5. Se quiser acompanhar a leitura aí. Deuteronômio 8:5 diz assim: Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, gente, Deuteronômio. Isso daqui, Moisés escreve esse livro para a segunda geração, depois que o povo sai lá do Egito, o povo que vai entrar na Terra Prometida. Então, é algo bem lá atrás, o texto bíblico dizendo que Deus disciplina como um pai disciplina os seus filhos. Tá? Aí vamos lá para Provérbios 13:24. Provérbios 13:24 diz assim: O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Tá aqui mais uma vez falando a respeito da vara usada para disciplinar o filho. E o que o texto está dizendo é que aquele que disciplina o filho,
mesmo com o uso da vara, e aqui é um sentido literal mesmo da palavra, tá? Óbvio que ninguém quer espancar nem matar ninguém, né? Mas o sentido de vara aqui é esse mesmo, é vara. E aqui está dizendo que quem disciplina o filho, o ama, tá? E quem não disciplina, não o ama. Beleza. Agora vamos lá para Hebreus 12. A partir do verso 4. Eu vou ler aqui, ó. Ora, na vossa luta contra o pecado, então olha só, o texto está falando de pecado. E aqueles outros textos estavam falando de disciplina. A gente é disciplinado quando? Quando erra. Tá? Então olha o que o texto está falando. Olha, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, olha só o que o escritor de Hebreus está falando: que Deus disciplina todos os seus filhos. Se nós não somos disciplinados por Deus, é porque nós não somos filhos, certo? Vamos lá. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Tá? Então, o que o texto está dizendo? Que Deus nos disciplina, tá? Ele nos corrige para que sejamos participantes da sua santidade, para que sejamos santificados, para que sejamos aprimorados na nossa fé. Tá? E aí, vamos lá para Apocalipse 3:19. Diz assim: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tá? Então, Deus falando aqui à sua igreja, Jesus falando às igrejas, ele vai e diz o seguinte: eu repreendo aquele que eu amo. Tá? Então, quando Deus nos repreende, o correto é que nos arrependamos, porque Ele é um Pai que nos ama e está nos corrigindo para o nosso aproveitamento, tá? Para que sejamos aperfeiçoados na nossa caminhada cristã, na nossa fé. Então, todos esses textos, eles estão ligados a essa palavrinha aqui, ó: disciplina, correção, certo? Agora a gente vai ler um segundo grupo de textos, e aí vocês vão tentando aí adivinhar, à medida que a gente lê o texto, a descobrir qual palavrinha a gente vai usar. Então, Salmo 1:5. Salmo 1:5 diz assim: Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Tá? Agora, Salmo 91:8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Tá? Então, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Guarda isso aí. Agora, Mateus 25:46. Diz assim: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, Jesus está fazendo distinção aqui entre aqueles que irão para o castigo eterno e distinção entre estes e os justos que vão para a vida eterna. E aí, por fim, 2 Pedro
2, 9. O texto vai dizer assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então, mais uma vez, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Ok? Que palavrinha será que a gente vai usar nesse segundo grupo de textos? Espera aí, alguém levantou a mão aí que eu vi. Pode falar. E aí? Pecado. Pecado. Ok. Tá mais ou menos. Pecado é uma coisa que nos dois grupos de textos se comete. Tá? Qual que é a diferença? No grupo de textos que a gente leu primeiro, aqueles que cometem pecado são disciplinados, são alvo da disciplina, da correção de Deus. No segundo grupo de textos, aqueles que cometem pecado são castigados, passam pelo juízo, são julgados, certo? São essas palavras que o texto usa. Agora, pergunta: qual que é a diferença entre as pessoas desse segundo grupo de textos para o primeiro grupo de textos? Aí, se alguém quiser responder, pode ficar à vontade. Repete a pergunta, Eva. Qual é a diferença entre as pessoas do segundo grupo de textos para o primeiro grupo de textos? Porque, olha, o que eu falei os dois grupos cometem pecado. Só que um é disciplinado e o outro é castigado. Qual que é a diferença entre esses dois grupos aqui? O primeiro grupo serão salvos e os segundos vão para o inferno. Ok, e por que o primeiro grupo vai ser salvo e esse segundo vai receber castigo eterno no inferno? Ou no lago de fogo? Por quê? O primeiro porque eles temem Jesus e os outros não. Ok, o caminho é esse, tá? Agora só vou mutar vocês aqui para eu explicar certinho. O caminho é esse mesmo. O primeiro grupo de textos está tratando de filhos. O segundo, não. Quem a Bíblia diz que é filho de Deus, adotado por Deus como filho? Aqueles que creem em Jesus Cristo. A estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Certo? Então, os filhos de Deus são disciplinados, e essa disciplina visa o aperfeiçoamento deles, tá? Na fé, na caminhada, o amadurecimento na fé. Os que não são filhos de Deus, porque não creem em Jesus Cristo, eles estão debaixo do juízo. Agora, por que é assim? E aí a gente vai para um terceiro grupo de textos que vai responder a essa pergunta. Por que é assim? Tá? Vamos lá. Isaías 53:5 vai dizer o seguinte. Antes de eu ler esse texto aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos supor que eu vou lá e tô devendo para alguém, certo? Aí o Vilmar, muito caridoso, chega para essa pessoa e fala: eu sei que o Epaminondas está devendo para você, eu sei que é um valor alto, mas está aqui, eu vou pagar tudo em nome dele. E o Vilmar vai lá e paga. Seria correto
essa pessoa vir cobrar de mim depois? Por quê? Porque já foi pago. Não é isso? Então, beleza. Agora eu vou ler o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Diz assim, vou ler a partir do 4, tá? 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores o levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz, olha só, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, segundo aos Coríntios 5, 21. Diz assim o texto. Aquele que não conheceu o pecado, ele está falando de Jesus, tá? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, para que nós fôssemos feitos justos, Jesus Cristo foi condenado como se fosse um pecador. Vamos continuar aqui. Gálatas 3,13. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Tá? Então está dizendo que a maldição pela quebra da lei que nós merecíamos, Cristo a tomou em nosso lugar. Certo? Agora Romanos 5, 18. Diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o quê? O juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Beleza. Vou ler por enquanto até esses textos aqui. O que a gente leu aqui, gente? Basicamente que Jesus Cristo pagou pela nossa culpa. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Jesus Cristo pagou pela nossa maldição. Tá? É isso que os textos estão dizendo. E aí eu volto àquela pergunta para vocês da ilustração que eu dei com o Vilmar pagando a minha dívida. Se Cristo já pagou pelo nosso pecado, nós seremos cobrados por eles novamente? Não. Não, tá? A resposta é essa mesmo. Tá? Por isso que o nome até é graça, e por isso que Paulo vai dizer que é escandaloso falar isso. Porque quando a gente fala que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, nós estamos dizendo que nós não pagaremos pelos nossos pecados, porque já foi pago. Lembra do que Jesus Cristo fala quando ele está lá na cruz entre os dois malfeitores? Está consumado. Em outras palavras, está pago. A dívida está quitada. Paulo, depois escrevendo aos Colossenses, vai dizer que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Tá? Então, e depois Jeremias, né, vai dizer que Deus pega os nossos pecados e lança no mais profundo do oceano e não se lembra mais deles. Tá? Então, isso tudo é real. Se Cristo já pagou pelos nossos pecados, eles estão pagos, certo? Agora, como é que a Bíblia diz que nós temos acesso a esse pagamento, ou temos acesso a que nós tomamos posse dessa salvação? Como é que isso gera efeito em nós? Ok, então não preciso fazer mais nada, né? Não é isso que o texto bíblico diz. Ó João 3, 36. O texto diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho
não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, o castigo de Deus, o juízo de Deus. Por quê? Porque ele não crê no Filho. Então, isso tudo passa a ser imputado a nós, creditado a nós, quando nós cremos em Jesus Cristo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele. João 5:25 diz assim: em verdade vos digo, vem a hora e já... é isso mesmo. Não, peraí. Eita, gente, para variar, eu marquei errado aqui. Pior que agora eu não vou lembrar exatamente qual é. Deixa eu ver aqui. Aqui, é o 29, perdão. Não é 25, é 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E esse fazer o bem a gente não deve entender aqui como algo de salvação pelo mérito, mas a ideia é de alguém que ouviu as palavras de Jesus Cristo e creu, certo? Então, basicamente o que a Bíblia vai dizer é o seguinte, que os filhos de Deus não passam por castigo ou juízo porque Cristo já foi castigado e julgado. Tá? Então Deus não vai cobrar duas vezes pelo mesmo pecado. Se Cristo já morreu pelo meu pecado, ele já foi julgado pelo meu pecado, eu não serei. Tá? E quando quando a Bíblia usa essa linguagem de punição e de castigo, ela normalmente está falando, ou sempre está falando, daqueles que não tiveram os seus pecados pagos ali no juízo, ali por Jesus Cristo. Agora, só para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo está correndo, e depois a gente abre outra reunião e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Só 4 conclusões. Primeira, Cristo já foi julgado, já foi castigado pelos nossos pecados. A maldição que cairia sobre nós já caiu sobre ele. Nossa dívida foi cancelada, foi paga. Não resta castigo para o que está em Cristo. Essa pessoa, né, que está em Cristo já faz parte da nova criação. Tá? Nós só aguardamos a nossa redenção final e permanecemos em perseverança, tá? O que é um sinal da salvação. Mas o cristão é disciplinado por Deus com vistas ao seu amadurecimento na fé. Ele não está livre da maldade do mundo e Deus usa todas as circunstâncias para transformar o cristão conforme a imagem de Cristo. Aqui Cristo seria com letra maiúscula, me perdoe. Mas a ideia, irmãos, é que quando nós somos acometidos por acontecimentos aparentemente maus, não é porque Deus está nos castigando. Cristo já foi castigado, Cristo já foi julgado. Deus não está cobrando o nosso pecado. Deus está nos disciplinando, Deus está nos corrigindo com vistas ao nosso aperfeiçoamento. Ele não está nos punindo pelo nosso pecado, porque Cristo já foi punido. Ele está nos corrigindo porque somos filhos. E Deus corrige os seus filhos para que eles cresçam, para que eles caminhem em santidade. Terceiro, os não cristãos, por outro lado, por não estarem em Cristo mediante o arrependimento e a fé, eles serão julgados e responderão por seus pecados. Em outras palavras, se você não entregou seus pecados a Cristo, se Cristo não pagou pelos seus pecados, você pagará no juízo. E por fim, os sinais são sinais. Então, quando a gente fala de sinais do juízo, a gente não está falando que Deus já está derramando o seu juízo sobre nós. Nós passamos pelos sinais, mas nós não chegaremos no julgamento. Tá? Vai acabar a reunião aqui em qualquer momento, então só ilustração. Quando você está indo para algum lugar, você passa pelos sinais, você passa pelas placas, mas não necessariamente você chega nesse lugar. Então nós recebemos os sinais de juízo, como pandemias, etc. Nós passamos por tudo isso, mas nós não passaremos pelo juízo, tá? Porque Cristo já foi julgado por nós. Gente, eu vou encerrar aqui porque já está acabando mesmo. E vou abrir outra. Valeu!